Nós estamos numa série de mensagens estudando as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Nós já falamos sobre Éfeso, na semana passada nós falamos sobre Esmirna, e hoje eu fiquei responsável por falar sobre a igreja de Pérgamo. Então vamos acompanhar a leitura a partir do versículo de número 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem, ou cometessem prostituição. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a minha espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu quero falar com os irmãos essa manhã sobre Pérgamo, uma igreja tolerante. Pérgamo, uma igreja tolerante. A cidade de Pérgamo, ela era uma importante cidade, um importante centro político e religioso do primeiro século. Ela era a capital provincial do Império Romano na Ásia Menor. Isso faz, dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, ela ser a cidade mais importante da região. Além disso, Pérgamo era conhecida ou chamada de a maior cidade da Ásia Menor. Em população e em território, ela era a cidade de maior destaque. Por conta da influência romana, a igreja de Pérgamo literalmente vivia à sombra do que é chamado culto imperial. Havia nessa cidade o primeiro templo edificado ao imperador César Augusto, que foi construído e completado em 29 a.C. Além do templo edificado ao imperador para culto a ele, porque ele se considerava uma divindade, havia também em Pérgamo um templo edificado a um deus pagão chamado Zeus Sóter. Essa palavrinha Sóter no grego significa Salvador. Então a cidade de Pérgamo tinha um templo edificado a Zeus, que era o principal deus do panteão grego, e eles consideravam Zeus como seu Deus Salvador.
O nome Pérgamo significa casado. Isso carregava um significado espiritual poderosíssimo para a igreja desta cidade, porque significava como deveria ser o relacionamento da igreja de Pérgamo com Deus, com Cristo e com o Evangelho. Um relacionamento de casamento, de matrimônio, de enlace, de compromisso até a morte. Um verdadeiro casamento é o que deveria ser vivido pela igreja em Pérgamo. Mas quando João está na ilha de Patmos e Cristo se apresenta a ele como aquele que anda no meio da igreja, e ele tem nas suas mãos as estrelas, ele diz: escreve a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, ele vai se apresentar. E ele se apresenta, veja comigo o versículo 12, se você está com a Bíblia aberta, e eu espero que esteja. Ele diz: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou em algumas traduções, de 2 gumes. Jesus vai se apresentar a ele como aquele que tem a espada aguda. E isto é uma referência à palavra de Deus. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando Jesus diz: eu tenho na mão a espada aguda de 2 fios, ele está dizendo: eu sou o dono da palavra. Ele possui em suas mãos a palavra. E aliás, eu quero lhes dizer, meus irmãos, que nós precisamos valorizar a palavra, não por Jesus apenas ser dono da palavra, mas por Jesus ser a própria palavra. Em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Além de ser a própria palavra, Jesus é chamado de palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 13 diz: e estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Jesus é o dono da palavra. Jesus tem a palavra em suas mãos, e além de ser o dono e ter a palavra em suas mãos, ele é a própria palavra. Então, como sendo dono da palavra, possuidor da palavra e sendo a própria palavra, Jesus também é o dono da mensagem. Ele escolhe o que deve ser pregado em cima do púlpito, como também quem vai anunciar a mensagem. Jesus é quem escolhe a palavra, Jesus é quem escolhe a mensagem, Jesus é quem discerne o que deve ser ensinado à sua igreja. E eu quero deixar um alerta à igreja do Senhor, a igreja que não tem amor pela palavra, não tem amor pelo próprio Cristo. A igreja que não valoriza a palavra, não valoriza o próprio Cristo, porque Ele é o dono da palavra, a palavra está em sua mão e Ele é a própria palavra. Então, se nós não amamos a palavra de Deus, nós não podemos dizer que amamos a Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele se chama a palavra de Deus. Então nós precisamos amar a sua palavra, se nós queremos amá-lo. Nós precisamos amar, aprender a sua palavra, se nós queremos amar a Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. Há pessoas por aí querendo adaptar a mensagem
para ser mais receptível, para ser mais agradável. Mas não existe nada mais agradável do que ser alimentado pelo maná do céu, do que sentir o amor de Deus nos abraçar através da sua palavra, mesmo que seja através de uma correção. Porque, aliás, Deuteronômio capítulo 8, versículo 5 diz: sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Eu vou mais, e aí, isso aqui fica um pouco pesado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 8, eu vou pedir para projetar esse texto para mim, porque ele é muito interessante. Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 8. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Eu vou lendo para tomar tempo, para não tomar tempo. E já vos esqueceste, versículo 5, da exortação que argumentei convosco, como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendidos, porque o Senhor corrige o filho a quem? E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se... agora tem que segurar isso aí. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Quem são todos aqui? Todos os filhos. Todos os filhos participam da disciplina do pai. Quem é o pai? Quem é o pai? Deus. Quem é o pai? Todos participam. Quem são todos? Os filhos da disciplina dada por quem? Por Deus. Sois então bastardos. Se não participais da disciplina, se estáis sem disciplina, sois então bastardos e não filhos. Eu sei que essa palavra bastardo, ela é muito forte. Note que o escritor da Bíblia Sagrada não poupa quem está lendo, não é? Porque Deus corrige o filho a quem ama. Essa palavra bastardo, ela significa ilegítimo. Eu acho que assim atenua mais o peso da palavra. Quando nós ficamos sem disciplina, é um momento perigoso. Porque significa dizer que nós nos tornamos ilegítimos na presença de Deus. Não se preocupe quando Deus lhe corrigir. Porque Ele corrige porque nós precisamos de correção. Se preocupe quando Deus abrir mão de lhe corrigir. Porque quando Deus abrir mão de lhe corrigir, significa dizer que o irmão se tornou um filho ilegítimo. Numa linguagem mais dura, um bastardo. Todo filho de Deus recebe disciplina. E através da disciplina que nós crescemos. A palavra corrige aqui vem do grego. Quando o escritor diz ele corrige a quem ama, a palavra corrige significa ser instruído ou ensinado, punir ou castigar com palavras. Então é através da palavra que Deus nos corrige. Ele diz que o Senhor corrige o filho a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. A palavra receber aqui significa levantar ou erguer. Ele está dizendo, ele açoita qualquer um que ele levantou ou ergueu para ser filho dele. Significa dizer que quem está caído, ou melhor, quando nós estávamos caídos, nós não éramos filhos, mas através da repreensão, através da disciplina, através do açoite da palavra de Deus em nós, Ele nos levantou, Ele nos ergueu para a condição de filhos. Jesus se apresenta como dono da palavra.
E ao se apresentar como dono da palavra, ele vai mostrar os pontos positivos da igreja de Pérgamo. Olha o versículo 13. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus afirma à igreja de Pérgamo que conhecia as suas obras. E a palavra conheço aqui vem do grego eido, que significa perceber, notar, discernir, prestar atenção, observar. Quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras, ele não está dizendo que ouviu das nossas obras. Ele não está dizendo que alguém contou para ele das nossas obras. Quando ele diz, eu conheço as tuas obras, ele está falando assim, eu sei da realidade da igreja, porque eu estou no meio da minha igreja. Eu não estou distante, eu não estou aquém, eu não estou longe da minha igreja. Eu vi com os meus próprios olhos, eu ouvi com os meus próprios ouvidos, eu estou inserido no meio da minha igreja, eu contemplo o culto da minha igreja, eu assisto às reuniões da minha igreja, eu caminho com a minha igreja, eu me assento com a minha igreja, eu levanto com a minha igreja, eu ando de mãos dadas com a minha igreja, eu sei das obras da igreja, porque eu estou no dia a dia com ela. Deus não está distante da sua igreja, se ela está mal ou se ela está bem, se ela acerta ou se ela erra, Ele está conosco. Não que Ele apoie os nossos erros, mas Ele está nos observando, Ele está contemplando quem nós somos, o que nós fazemos, o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar. Os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os bons e contemplando os maus. Ele conhece as nossas obras. E aí ele diz, eu sei que aonde vocês estão, é onde está o trono de Satanás. E esse trono de Satanás aqui é uma referência ao templo de Zeus Sóter. Lembra que eu disse que havia um templo edificado a Zeus? Havia no templo edificado a ele um trono. E havia alguns adornos ali. E aí Jesus diz, o lugar onde vocês vivem, eu sei que é onde está o trono de Satanás. E apesar da dificuldade que o paganismo gera a vocês, vocês estão lutando para reter a minha palavra e serem fiéis ao meu nome. Tanto que, por conta de permanecer, reter, e a palavra reter aqui vem do grego krateo, que significa ter poder, ser poderoso, ser chefe, ser mestre, governar. Quando a Bíblia diz que a igreja de Pérgamo retia o nome do Senhor, ela está dizendo, apesar de quase toda a cidade reconhecer Zeus como Salvador, eu sei que a minha igreja reconhece que eu tudo governo, que eu lidero, que eu comando, que eu tenho poder, que eu tenho autoridade, porque a verdadeira igreja do Senhor reconhece que a autoridade de vida não está no governo político, apesar de nós respeitarmos sim, nós não somos anarquistas, mas nós cremos que acima do governo humano estabelecido, há um Deus sentado num trono e que tudo governa, e que por mais que as coisas fujam do controle dos homens, elas estão rigorosamente sob o controle de Deus. Aleluia! E por conta de reconhecer a Cristo como sendo chefe, sendo mestre, sendo governador, e permanecerem firmes na presença de Jesus, Antipas, a fiel testemunha do Senhor, havia sido morto a fio da espada, devido à perseguição romana que se levantou. Tão intensamente quanto em Esmirna,
Lembra que nós estudamos na semana passada a perseguição que se levantou contra Esmirna? Pérgamo estava vivendo o mesmo quadro. E Antipas havia sofrido por conta disso. Nós não sabemos nada mais sobre Antipas. Não há relato histórico, não há testemunho histórico, não há relato a respeito de quem ele foi, do que ele fez, a não ser o fato de que ele foi fiel. E o próprio Cristo deu testemunho dele. A única informação que nós temos é que ele é o único cristão citado por nome no livro do Apocalipse inteiro. E ele foi fiel até a morte, não negando a sua fé em Jesus. É a informação que nós temos a respeito de Antipas. E o fato dele ter enfrentado a fúria da perseguição e morrido a fio da espada, levou Cristo a citar ele como um dos pontos positivos da igreja de Pérgamo. Isso nos ensina uma lição extraordinária, que apesar de muitos problemas dos muitos problemas que a igreja enfrenta, nós temos no nosso meio muitos pontos positivos. E os nossos pontos positivos não são coisas, são pessoas. E aí eu lhe pergunto, irmão, quem é você para a igreja do Senhor? É um ponto positivo ou é um ponto negativo? Se Jesus tivesse que fazer uma listagem dos pontos positivos da igreja, o meu e o seu nome estariam na lista dos pontos positivos ou estariam na lista dos pontos negativos? Antipas viveu de tal maneira que ele estava na lista dos pontos positivos. Note que Antipas está na lista junto com qualidades. Olha que coisa extraordinária, porque nas qualidades estão fidelidade ao nome, retens o meu nome, estão qualidades como não negar a fé, ter fé, e aí vem o nome de Antipas. Ele está listado junto de qualidades, de tamanha sua fidelidade. Em que lista nós estamos, irmãos? Nós estamos na lista dos pontos positivos ou na lista dos pontos negativos? Pérgamo era uma igreja extremamente corajosa ante a perseguição e que resistia mesmo diante da morte às propostas do culto imperial. Mesmo que a sua vida estivesse em jogo, ela era uma igreja resistente a esse tipo de proposta. Mas apesar dela ter os seus pontos positivos, Pérgamo não era uma igreja irrepreensível. Apesar da sua coragem frente à perseguição, Pérgamo tinha os seus defeitos. Ela não era uma igreja irrepreensível, por quê? Veja comigo o versículo 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá quem segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Havia em Pérgamo um grupo de pessoas que começou a dar ouvidos a alguns membros que surgiram no meio da congregação, que se infiltrou na igreja sutilmente com práticas e doutrinas que Jesus detestava. Satanás não conseguiu entrar em Pérgamo arrombando a porta, porque as portas estavam bem trancadas. Satanás não conseguiu entrar em Pérgamo como um leão que ruge, como diz o escritor, falando que o diabo é como um leão
está ao derredor. Mas como ele não conseguiu entrar como leão, sutilmente ele começou a ganhar território, como a serpente que engana, afastando as pessoas da verdadeira doutrina. Quando o diabo não consegue arrombar a porta, quando o diabo não consegue invadir, ele se infiltra, sutilmente, usando pessoas, usando ocasiões, usando pensamentos errados. Quando ele não consegue entrar violentamente, ele entra sutilmente. E o diabo, meus irmãos, ele é paciente. O objetivo dele é nos derrubar. Mas se para derrubar, primeiro ele tiver que nos parar, e depois de nos parar, nos fazer sentar, e depois de nos fazer sentar, nos fazer ajoelhar, e depois dar o golpe de misericórdia, ele faz porque ele é paciente. Então eles entram, esse grupo entra de maneira tão sutil, trazendo algumas doutrinas, entre elas as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Eles se infiltram na igreja de Pérgamo, e note, meus irmãos, que nós estamos numa sequência. Esse grupo, os nicolaítas, são os mesmos que tentaram se infiltrar na igreja de Éfeso, mas não conseguiram, porque Éfeso tinha firmeza para reconhecer a sutileza da doutrina do diabo. O problema de Éfeso era outro. E aí, eu vou abrir um parêntese aqui, que é muito importante. Isso não estava na mensagem. Nós precisamos aprender a não apontar o erro dos outros. Por quê? Porque aonde eu acerto, o irmão pode errar. Mas aonde o irmão acerta, eu posso errar. A igreja de Éfeso não errou com os nicolaítas, mas Pérgamo errou. Então tome cuidado, meu irmão, porque o irmão pode não estar caindo em A e julgar o irmão porque caiu em A, mas de repente o irmão está caindo em B. Então não aponte os defeitos do seu irmão, porque você também tem os seus. Ah, mas é para ajudar. É para ajudar, eu quero ajudar. Por isso que eu falo. Não é assim que se ajuda. Porque, aliás, é ruim ajudar sem receber convite. Você quer ajudar? Primeiro, como 1 quilo de sal com o irmão. Faça amizade com ele. Crie um vínculo de companheirismo. Crie liberdade para isso. E aí, quando você tiver liberdade, ajude. Porque a Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo... Os irmãos estão ruins de Bíblia, hein? Amigo. Tem que ler mais, né? Aleluia. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui, senão eu me perco. Eles estavam ganhando alguns adeptos. Fechar o parênteses, né? Senão os irmãos ficam perdidos. Fechei o parênteses. Esses infiltrados eram adeptos da doutrina de Balaão. Mas quem foi Balaão na Bíblia? Tem alguém comigo? Diga amém. Diga amém. Glória a Deus. Balaão foi um profeta com um dom verdadeiro, que aparece em Números 22, versículo 1. Balaão era profeta. Ele não era um falso profeta, ele era profeta de verdade. Não era brinquedo, não. Qual o problema de Balaão? O problema de Balaão é que ele, apesar de ser profeta, ele prostituiu o seu dom, vendendo por uma somatória em dinheiro ao rei Balaque, que o contratou para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Deus entrou no meio.
Porque ninguém amaldiçoou o que Deus decidiu abençoar. Deus impede e, na verdade, converte a maldição de Balaão em bênção. Só que Balaque ainda recebeu o serviço pelo qual ele contratou Balaão. De que forma? Seguindo os conselhos que Balaão havia dado. E Balaão instruiu Balaque a fazer amizade com o povo de Israel e introduzir a idolatria no meio de Israel. Então ele perverte o seu dom por dinheiro. Ele tinha um dom, mas prostituiu o seu dom. Seguindo essa linha de raciocínio, este pequeno grupo da igreja de Pérgamo se levantou, dizendo que não havia problema em viver uma política de boa vizinhança com Roma, mantendo relações amigáveis com o império e os cultos idólatras, e que não havia mal algum em de vez em quando ir lá no templo de Zeus, e lá no templo do imperador César Augusto, e acender um incenso, declarar que César é Senhor. Não havia problema nenhum. E aí algumas pessoas começam a dar ouvidos à doutrina de Balaão, e começam a tolerar algumas práticas. E Deus acusa a igreja em Pérgamo de prostituição espiritual. A acusação de Pérgamo é séria, porque ela estava abrindo mão da exclusividade de Cristo para agradar a Roma. Ela estava se prostituindo espiritualmente para aplacar a fúria da perseguição. Ela tolerou algumas práticas cultuais do paganismo para diminuir os impactos da perseguição sobre ela. Então ela começa a tolerar, ela começa a se moldar, ela começa a dançar conforme a música. E o apóstolo Paulo já nos alerta em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo: e não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra conformar, ela pode ser dividida em conforma. Conformar é entrar na forma. Conformar é entrar no molde. Tanto que a palavra grega para conformar aqui significa moldar-se. O apóstolo Paulo está dizendo literalmente: não se amoldem, não se permitam ser moldados a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O mundo, meus irmãos, tem uma forma de modelagem pronta para construir um padrão ideológico na nossa mente, na nossa cultura, na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar, na nossa forma de olhar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de vestir, na nossa forma de andar. O mundo tem uma forma, o mundo tem um padrão. E o apóstolo Paulo abre os nossos olhos para o alerta, dizendo: o mundo está querendo nos enfiar nessa forma, nos fazer caber neste molde, nos modelar dessa forma. Mas não se amoldem a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como o entendimento é renovado? Através da palavra.
É por isso que a gente insiste aqui que nós devemos aprender da palavra. Porque se o mundo tem um molde, Cristo não vai nos aceitar de qualquer jeito. Cristo também tem um molde. Cristo também tem uma forma. Cristo também tem um padrão. Cristo também tem um modelo. E qual é o padrão de Cristo? Ele mesmo. Qual é a forma de Cristo? Ele mesmo. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, ela fala de fruto no singular, porque as 9 características compõem o caráter de um só. Quem? Cristo. Ter o fruto do Espírito é ter o caráter de Cristo modelado em nós. O caráter é um só, por isso o fruto é um só. Então permita-se ser renovado. O seu entendimento, a sua mente, a sua forma de agir, de falar, de se portar por Cristo. Não tolere o que Jesus não tolera. Não aceite o que Jesus não aceita. O problema é que a igreja, em nome da política da boa vizinhança, tolera o que Jesus não tolera. Aceita o que Jesus não aceita. É por isso que muitas vezes os nossos cultos fedem a narina do nosso Deus. Porque a gente passa a semana inteira, olha isso, a gente passa a semana inteira sendo espremido, permitindo ser espremido na forma do mundo. Aí chega no domingo, sai daquela espreguiçada, quando sai da forma, desamarrota a roupa, e vem para a casa de Deus como se passou essa semana inteira na forma de Cristo. Evangelho é mais do que uma prática cultural semanal, é um estilo de vida. Cristo não espera que você levante a sua mão e entregue a sua vida a Ele e venha a um culto uma vez por semana. Cristo espera que você levante a sua mão, entregue sua vida a Ele e leve Ele para viver a sua vida com você. De maneira que a sua vida se torne a vida dele a sua vida. A prática dele passe a ser a sua prática. O modo dele falar passe a ser o nosso modo de falar. O modo dele orar seja o nosso modo de orar. Quando Jesus está para ensinar a oração dominical, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem assim: nos ensine a orar. Meus irmãos, eles eram judeus. Eles oravam obrigatoriamente no mínimo 3 vezes ao dia. Eles sabiam orar. A questão não era orar. A questão é: nos ensina a orar como tu oras. É viver o padrão dele. Não o nosso. Não a nossa cultura. Nós não devemos adequar a mensagem do Evangelho a ninguém. E é o que estão tentando fazer por aí. E é por isso que nós temos denominações a rodo. Cadê meu lenço? Nós temos hoje... misericórdia. Até igrejas inclusivas. Por quê? Tentando modelar o padrão do Evangelho, o padrão de vida das pessoas. Evangelho é confronto. Nós vivemos um evangelho de amputação. Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou teu pé escandalizar ou te fizer pecar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te era entrar na vida eterna coxo ou aleijado, do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te fizer pecar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te era entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno. Difícil dar glória a Deus, né? Mas dar glória a Deus quem acha que tem que dar. Se o Evangelho te fere, eu te digo que ele está apenas cumprindo o papel dele. Mas fique tranquilo, porque o mesmo Evangelho que fere a carne, cura a alma.
Jó capítulo 5, versículo 18 diz: porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Deus está te ferindo hoje através do poder da palavra, mas é através do poder da palavra que a tua alma será curada. Ore ela mandará lá. Ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. A melhor coisa que existe é estar na mão de Deus, porque eu falei sobre isso na semana passada. Quando a gente se quebra na mão de Deus, pelo material do vaso de barro ser ruim, quando nós nos quebramos na mão de Deus Ele nos refaz. Então o melhor lugar para ser ferido, o melhor lugar para ser machucado, o melhor lugar para ser quebrado, para ser despedaçado, para ser esmiuçado, é na presença de Deus. Porque quando a gente se permite ser quebrado na presença de Deus, moído na presença de Deus, Ele nos refaz, segundo o seu padrão, segundo o seu querer. E aí, depois de citar os pontos negativos, Jesus conclui a sua mensagem trazendo uma exortação e uma recompensa. Versículo 16, 17. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles, batalharei com a minha espada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. A igreja de Pérgamo tinha um exemplo de Antipas, que mesmo diante da morte não foi tolerante às falsas doutrinas, e permaneceu firme, não negando a sua fé. Antipas, olhe para mim, Antipas havia sentido a espada de Roma, mas Pérgamo em breve sentiria a espada de Cristo, se não se arrependesse. Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa espada que Cristo iria passar na igreja de Pérgamo não é uma referência ao arrebatamento, não é uma referência ao julgamento do juízo final, que os anjos do Senhor separarão as ovelhas e os bodes, separarão o trigo e o joio, a palha e o trigo. Não. Essa aqui é uma referência a um julgamento no tempo presente que sobrevém à igreja do Senhor, todas as vezes que ela deixa de ser fiel à sua palavra. Todas as vezes que a igreja abandona a fidelidade à palavra, Deus se aproxima dela com a espada de juízo. Há algum tempo atrás eu vi alguns irmãos questionando uma frase muito famosa: Deus está limpando a igreja, que Deus não faz isso, que Deus é amor. Não, Ele é o dono da igreja, Ele tem autoridade para limpar do meio da sua igreja todos aqueles que não têm compromisso com a palavra. E aí eu quero deixar uma palavra de alerta à igreja: o machado já está posto a raiz, ele tem na sua mão a pá e limpa a eira, ele separa a palha e o trigo ele guarda, o trigo ele protege, o trigo ele traz para si, e a palha ele lançará no fogo. Ele é o dono da igreja, ele tira, ele levanta, ele abate, ele sustenta, ele fortalece, ele faz o que ele quiser. Aleluia! Ele tem autoridade de limpar da sua igreja aquele que não tem compromisso com a palavra.
Mas aos que vencerem, Ele dará de comer do maná eterno. Isso aqui é uma referência à provisão eterna. No céu não haverá fome, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento. No céu não haverá o que vencer. Darei do maná escondido e uma pedra branca com o seu nome, com o seu novo nome. Isso aqui é interessante. Essa pedra branca é uma referência, porque nos tempos antigos esse tipo de pedra era utilizado como ingresso para participar de um banquete ou de uma festa pública. Quando Jesus está dizendo ao que vencer, eu darei uma pedra branca com o seu novo nome escrito, Ele está dizendo, quem vencer eu entregarei o ingresso para poder participar das bodas do Cordeiro, para poder cear comigo, para participar da festa do gozo inefável. Ninguém vai entrar sem ingresso, mas se você permanecer fiel até o fim, eu lhe darei o ingresso para entrar na festa. Fica de pé, por gentileza. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma breve oração. Uma breve oração. Nós precisamos aprender a não tolerar aquilo que Jesus não tolera. Nós precisamos aprender a viver em fidelidade com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a nos posicionar na presença do Senhor, para viver com fidelidade a sua palavra. E eu quero fazer um apelo aqui essa manhã. Primeiro, preste atenção. E daí, quando eu terminar de fazer o apelo, você que quiser receber essa oração, venha à frente. Algumas classes de pessoas. Primeiro, você que tem tolerado, preste atenção, porque eu não quero expor ninguém. E daí todos que tiverem que vir, venham no final do apelo. Você que tem tolerado o que Jesus não tolera. Você sabe que tem tolerado coisas que Jesus não tolera. E você quer força em Deus para vencer isso. Eu quero orar por você. Segunda classe de pessoas, preste atenção. Você que sabe que se Jesus listasse os pontos positivos e negativos da igreja, estaria na lista dos pontos negativos, porque não tem se esforçado como deveria, porque não tem entregado o seu melhor na presença de Deus, porque sabe que pode fazer mais e não tem feito. Eu quero orar por você. Terceiro, você que sabe que está sim entregando o melhor, que está sim fazendo o máximo de si, e que se Jesus fizesse uma lista de pontos positivos, você estaria nessa lista. Porém você está cansado, fadigado e precisa de um renovo espiritual. Precisa que o Espírito Santo te toque aqui essa manhã. Eu quero orar por você. Então, primeiro, quem tolera o que Jesus não tolera. Segundo, quem está na lista dos pontos negativos. E terceiro, quem está na lista dos pontos positivos, mas precisa de um renovo espiritual. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Se tem alguém aqui, venha. Eu sou obreiro, não tem problema. Igreja é hospital. Igreja é lugar de ser tratado. Já veio a primeira pessoa, já veio a segunda, a terceira, a quarta, já perdi a conta. Pode vir. Se vocês que estão se aproximando aqui, se puderem, se ajoelhem no altar do Senhor. Se você consegue, se você não está incapacitado por alguma questão de saúde, se ajoelhe para que nós possamos ajeitar, porque eu creio que tem mais gente para vir para cá para frente. Agora, vocês que estão aqui na frente vão fazer a sua oração.
a sua oração de confissão, a sua oração de pedido. Enquanto vocês oram, o louvor vai cantar. Se você quiser chorar, chora. Os obreiros ainda não imponham as mãos, aguardem um momento, porque agora é eles e Deus. Se o louvor quiser cantar, já pode cantar. Eles vão fazer a sua oração. No coro do louvor, os obreiros podem vir orar, a gente impõe as mãos. Mas agora é eles e Deus. Abra sua boca, não cante, eles vão cantar, mas não cantem, orem. Porque Deus marcou essa manhã para ter um encontro com vocês. Comece a orar. Já tem lágrimas aqui. Já tem pessoas se entregando no altar da oração. Vai falando com Deus. Vai fazendo a sua oração. Os obreiros aguardam. Aleluia.